O Salvador do mundo já é anunciado desde Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 15. Deus já faz menção da mulher e do filho. E sabemos que ele está falando de Cristo. Depois os profetas desenvolveram nas suas mensagens, em cada época, mostrando a esperança para o homem em alguém que viria no futuro. Deus separou os judeus e dos judeus vai nascer Cristo. E Jesus vai trazer a mensagem salvadora, porque os meios que Deus providenciou para o homem na morte de animais era simplesmente até que chegasse o momento certo, aquilo que Deus havia anunciado. E Jesus chega e ele é apresentado para o homem, mas o homem estava tão enraizado nas coisas carnais que quando ele chegou, da forma simples que ele veio, do jeito que ele começou o seu trabalho, o seu ministério, não agradou ao homem. Não agradou. Principalmente os judeus que esperavam um rei sentado em um trono, em um palácio todo chique, todo bonito, com um braço forte, para lidar com os problemas aqui desse mundo. Jesus surpreendeu a todos, porque ele disse que ele viria para tirar o homem do cativo do pecado, para curar cegos, ressuscitar mortos e mostrar onde está o poder. E Lucas nos apresenta esse Cristo que começou o seu ministério lá nas bandas de Galileia. Quando Jesus esteve naquele casamento em Caná da Galileia, que ele transforma água em vinho. E o mestre Sala disse que foi o melhor vinho. E ainda disse naquela festa que as outras festas que ele conhecia, normalmente enchia-se os convidados com vinho bom. E depois, no final da festa, dava vinho fraco, ruim. Mas aquele casamento era especial, porque tinham servido um vinho bom, mas agora veio um melhor. Então Jesus dá início a tudo isso. E Jesus resolve ir para Nazaré. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Ele vai para Nazaré, onde era a sua cidade, que ele viveu por um período da sua vida. Então, por isso ele é chamado o Nazareno. E Jesus vai em um sábado, na sinagoga. Como era de costume, Jesus levantou-se e o servente trouxe para ele, a pessoa que fazia esse serviço, trouxe o livro de Isaías para ele fazer a leitura. Nesse livro ele está citando as profecias que Isaías falou sobre ele. E ele diz bem assim no versículo 17: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhava das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha o que Jesus já está enxergando no coração daquelas pessoas. E ele continua falando um pouco mais. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias,
Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinou grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Então ele está mostrando que Deus faz as coisas coordenadas. O erro está no homem, se não prestar atenção. Aí ele continua falando: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, de ódio, de raiva. Então, Jesus foi apresentado aqui por Lucas, mas agora o homem não aceita o plano de Deus. Não só o homem daquela época, vamos prestar atenção nisso. O homem daquela época não aceitou, o homem que viveu depois dessa época não aceitou, e o homem que vive nos nossos dias de hoje também não aceita. O homem quer ter religião, ele confia na sua religião, mas quando fala para ele olhar para Cristo e aprender de Cristo, o homem também se enche de raiva e não quer o Cristo, porque Jesus veio para corrigir as nossas falhas, para criar um novo homem, para que a gente possa morar com Deus na eternidade. Mas, infelizmente, são poucos que vão acertar esse caminho. Mas ficaram todos bravos. E agora vão tentar levar Jesus para um lugar bem alto, para lá de cima o precipitarem para acabar com a sua vida. E levando-se ele, expulsaram da sinagoga. E ele ia saindo da cidade, o levaram até o cimo do monte sobre o qual estavam edificados, bem alto, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus não deu bola. Ele é o Senhor, ele é Deus. Passou no meio e foi embora. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia que um dia ele ia ter que dar a vida, porque através da vida que Jesus deu por mim e por você, é que nós vamos ter a salvação. Através daquele sangue que ele derramou, que nós vamos ter a salvação. Agora, o que eu acho lindo foi a maneira como João apresentou Jesus. João, o discípulo amado, ele apresentou Jesus de uma forma essencial. A essência de Deus saiu lá do seu trono sagrado e se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. E o homem não conseguiu enxergar. Olha o que ele diz. João capítulo 1 é fabuloso. Se você perder isso, você perdeu todo o plano de Deus. Se você jogar isso fora, você jogou tudo fora. No princípio era o Verbo. Olha como João começa a mostrar. Verbo é palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Por que o Verbo era Deus? Porque foi ele que se fez carne e veio tabernacular com a gente e veio habitar conosco. Porque o plano de Deus é estar com o homem. O pecado fez separação, mas agora na nova aliança ele veio e se fez carne. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não tem como. Deus é luz. Ele, Pai, Filho e Espírito, é luz, e não tem como nada ruim permanecer na sua frente. Por isso, tudo que não presta vai ser jogado em um lugar que nós chamamos de inferno, tormento, sofrimento. Nós chamamos, e Jesus falou muito mais que qualquer um sobre esse lugar que é separado para aqueles. Aí ele diz que houve um homem,
enviado por Deus, cujo nome era João, aqui é João Batista. Esse veio como testemunho para lhe testificar a respeito da luz, a fim de todos vir a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Deus está dando oportunidade para todas as pessoas, desde o começo das Escrituras até o último dia que tiver gente nessa terra. Todos vão ter a mesma oportunidade, porque Deus se fez presente desde a criação dele, lá com Adão e Eva. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Ninguém. A saber, a verdadeira luz que ilumina ao mundo, então ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Infelizmente, o mundo não o conheceu. E muitas pessoas também não querem conhecer Cristo nos dias de hoje. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E a maneira que João Batista apresenta Jesus é a mais bonita de todas, apresentar o Cristo. Ainda no capítulo 1 de João, no versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, aquele que ia ser preso e imolado, derramar o seu sangue. No dia seguinte, no versículo 32, no 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que nós precisamos em nossas vidas. É Ele que nós precisamos conhecer, porque Ele é o Deus verdadeiro, que veio a esse mundo. Agora, de uma forma bem simples, nada como o homem esperava. Esse é o Cristo. Deus usou as coisas simples para envergonhar aquelas que parecem ser algo de grande valor. Por isso, Jesus não agrada a muitos ou a milhares de pessoas. As pessoas preferem ter a sua religião, mas não quer ter Cristo em sua vida. Almeja morar com Deus, mas despreza o caminho, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Muitos querem a primazia estar perto de Deus, falam em Deus, mas quando precisa aprender de Cristo, agora não. Isso não serve. Eu já tenho o meu conhecimento, eu já tenho a minha religião. A verdadeira religião é aquela que liga o indivíduo ao Pai através do Filho. Ele é o único mediador, não existe outro. Mas o homem ainda continua jogando fora, tendo raiva de Cristo, tendo ódio de Cristo. E a cada dia que passa, as famílias estão crescendo, multiplicando o homem na face da terra e distanciando cada dia para mais longe de Deus. Porque o único que aproxima o homem de Deus é Cristo. Mas o homem está distanciando. Gerações e gerações estão crescendo nas suas religiões sem ter o Salvador que é Cristo. Vamos pensar seriamente nisso, porque se perdemos essa oportunidade, acabou tudo. Não temos outra chance. Que Deus os ajude a ser pessoas espertas, pessoas que realmente buscam e querem saber quem é Cristo, porque Ele é o Senhor.